Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa tarde a todos. Eu estava agora há pouco fazendo uma live, fazendo um vídeo ao vivo e infelizmente não pude concluir, pois acabou perdendo a minha conectividade da internet, mas nós estamos aí de volta para concluir aquilo que Deus colocou no nosso coração. E nessa tarde eu gostaria de deixar uma palavra para os irmãos que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 26, a partir do versículo de número 12, que diz assim a palavra do Senhor: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus os invejava. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Isaque está vivenciando agora um momento. Ele está em um local onde fazia parte da promessa que Deus havia feito ao seu pai. Isaque, na verdade, agora está vivendo a continuidade da promessa de Deus que havia sido iniciado na vida do seu pai. A Bíblia diz que Deus havia feito uma promessa para o patriarca Abraão, e agora ele renova sobre a vida do seu filho Isaque e diz para ele o seguinte: se você andar no meu caminho, obedecer a minhas palavras como teu pai fez, eu irei te abençoar aonde você for. A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo de número 26, no versículo de número 1, a Bíblia vai dizer que havia uma fome sobre a terra. Havia uma crise estabelecida sobre a terra. Isaque estava na terra da promessa, mas isso não impediu de que a crise viesse a atingir o local a qual ele vivia. Se fôssemos nós pararmos para refletir, o mais lógico seria que a crise, que a fome, que a seca não viesse a atingir a terra que ele vivia juntamente com a sua família. Por quê? Porque Isaque estava no melhor lugar da terra. Isaque estava debaixo de uma promessa de Deus. Só que o texto não diz isso. O texto diz que Isaque estava na terra que Deus havia prometido ao seu pai. Mas mesmo assim, ali, a crise também estava sendo atingida. O interessante é que Isaque, ele não fica parado aonde ele está, porque Isaque tinha duas coisas para fazer: ou ele reagia, ou ele reagia. Porque se ele não fizesse nada, a história da sua vida, a história que Deus havia começado através do seu pai, a promessa, haveria de se acabar. Mas Isaque, ele procura orientação em Deus no que ele deveria fazer, no que eles estavam passando. Deus ordena para Isaque agora que ele saia da terra que ele estava e ele vá até a terra de Gerar, que era a terra dos filisteus. Eu fico a me perguntar, e talvez você também, por que Deus não poupou a terra que Isaque estava juntamente com a sua família? E eu respondo para você. No livro de Gênesis, no capítulo de número 12, nós vamos ver quando Deus ele chama Abraão. Ele faz uma promessa. E a promessa era que aonde Abraão fosse, Deus o abençoaria. Preste atenção. A promessa de Deus não era para a terra que ele habitaria, mas a promessa de Deus era: se você me obedecer, eu vou te abençoar aonde quer que você vá. Tem muita gente que fica preso a um trabalho,
fica preso a um relacionamento, fica preso a coisas que por um breve momento se acabará e não se atenta em se apegar ao Deus que lhe faz promessa. O negócio não é aonde você está. O negócio não é as condições que você está vivendo. A questão é se Deus ele está com você. Tem muita gente presa em relacionamento sofrendo. Tem muita gente preso num trabalho sofrendo. Mas na verdade eu quero nessa tarde dizer para você que não importa as condições que você está. O importante é se Deus está na sua vida. Tem muita gente dizendo, eu vou trocar de casamento, eu vou trocar de trabalho, eu vou trocar de cidade, eu vou trocar de país. Mas aí não está a solução em você abandonar tudo. A questão é se Deus está na sua vida. Se Deus está com você, não importa a realidade do que você está vivendo. Mas se Deus está com você, Ele se responsabiliza em cuidar de você em todos os detalhes. Isaac entendeu isso. Ele entendeu que ele tinha uma promessa sobre a sua vida. Isaac entendeu que ele tinha uma promessa renovada de Deus para a sua vida. Isaac entendeu que não importava se ele estava na terra da promessa ou para onde ele fosse. O que importava para Isaac era se Deus estava com ele. A Bíblia nos diz, no livro de Êxodo, que Deus ele olha para Moisés e diz, Moisés, eu não vou estar mais com o povo. Eu vou deixar um anjo para estar com vocês. E Moisés diz, Senhor, se tu não fores conosco, não nos permita sairmos daqui. Não importa as condições que você esteja vivendo, meu irmão. Se Deus ele está com você, este momento de crise que você está vivendo é temporário. Esse momento de luta que você está vivendo é somente um tempo. Vai passar, vai acabar. E Deus ele vai te dar estratégia para poder sair desse problema. Vamos continuar mais um pouquinho? Então a Bíblia diz no versículo que nós lemos do capítulo 26, que Deus ordena para Isaac que ele vá até a terra dos filisteus, a terra de Gerar. Quando ele chega lá, ele se encontra com o rei Aimeleque. Quando ele se encontra com o rei Aimeleque, a Bíblia vai dizer que ele pede autorização para que ele possa habitar juntamente com o povo dos filisteus, porque havia fome na terra, havia morte, havia crise. Então, a terra de Gerar era o local que ainda havia alguma coisa para poder sobreviver. A Bíblia diz então que o rei Aimeleque autoriza que Isaac habite com o seu povo na terra dos filisteus. Quando nós começamos a ver essas coisas, nós começamos a perguntar como que Deus ele confunde as coisas. Mas na verdade, quando Deus ele quer proteger o seu povo e abençoar, ele tira de quem tem para dar a quem não tem. Deus ele usa, se for possível, ele ordena até os teus inimigos te abençoarem para poder preservar a sua vida, para poder preservar a tua casa. Então não se assuste com as coisas que Deus vai começar a fazer, mas ele vai agir e se for necessário ele vai ordenar até os teus inimigos abrir as portas para poder te abençoar, porque Deus ele é na tua vida. Escute, a Bíblia vai dizer que Isaac começa a habitar dentro da terra dos filisteus. E é importante dizer isso, que os filisteus ainda não eram inimigo de Israel nessa época, porque os inimigos de Israel só foram surgir depois de Jacó, filho de Isaac, depois dos 12 filhos, depois das 12 tribos, depois que Israel saiu do Egito, bem lá na frente, mais de quase 600 anos depois. Então, nesse período de Isaac ainda não era inimigo dos filisteus, mas era um povo estrangeiro. E a Bíblia vai dizer que Isaac agora está habitando no meio dos filisteus. Isaac plantava como os filisteus.
Isaac tinha que regar a sua plantação como os filisteus se quisesse sobreviver com os seus. Só que a Bíblia começa a dizer o seguinte, que Isaac começou a prosperar assustadoramente, porque Deus era com ele. Preste atenção, olha a diferença que é de Deus estar com você e você estar com Deus. Tem muita gente que diz, eu estou com Deus, mas será que de fato Deus está com ele? Essa é a diferença. Isaac plantava como os filisteus, Isaac acordava cedo como os filisteus, Isaac regava sua plantação como os filisteus, mas Deus era com Isaac, ao ponto de que tudo que Isaac fazia começava a prosperar muito mais do que a plantação dos filisteus. Se os filisteus prosperavam 20%, Isaac prosperava 200%. É isso que o texto nos diz. Se Isaac plantava uma plantação de vinha e os filisteus plantavam também essa mesma plantação, colhia 10%, Isaac estava colhendo 100%. E isso começou a chamar a atenção dos habitantes daquele lugar, ao ponto deles se reunirem e irem até o rei Ameleque e dizer, olha, isso não é certo, isso não é correto. O camarada é um estrangeiro na nossa terra, não é um de nós. Está prosperando mais do que a gente, isso não pode acontecer. Isso está errado. Então o rei Ameleque, ele se aproxima de Isaac e diz para ele, olha, você está prosperando mais do que a gente. Isso está errado. Só que eles não entendiam que não era porque Isaac era um grande agricultor. Eles não entendiam que não era porque Isaac era um grande plantador, mas o que eles não entendiam era que Deus era com Isaac. Nessa tarde, a palavra que eu tenho de Deus para você é o seguinte, nós estamos vivendo um momento de crise na nossa nação brasileira, momentos em que talvez você está desempregado, talvez você esteja vivenciando problemas na saúde, talvez você esteja vivenciando problemas nos seus relacionamentos, perseguição no trabalho. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa tarde, que dependente do local e das condições que você está vivendo, Deus, ele vai fazer você prosperar. Deus vai fazer você frutificar. Deus vai fazer você ser grande no meio dessa crise que você pode estar vivendo. Como Deus fez com Isaac, como Deus renovou a aliança e a promessa na vida de Isaac, Deus também vai te abençoar. E não se assuste, porque a bênção de Deus para a tua vida e para a tua casa vai ser tão grande, vai ser tão pesada, que vai começar a chamar a atenção de quem está ao teu redor. Vai começar a provocar incômodo a quem está ao teu redor. Se prepare para poder chamar a atenção pelas bênçãos que Deus vai derramar sobre a sua vida. Não se assuste, não é porque nós merecemos, não é porque nós somos dignos, mas é porque Deus está conosco, mas é porque a sua graça está conosco. Não se esqueça disso. A promessa de Deus está sobre a sua vida, em nome de Jesus.